Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Desde já, nesse início de aula, já quero te pedir, deixa aí o teu joinha, o teu like, se inscreva aqui no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, porque você fazendo assim, o YouTube vai divulgar este vídeo para outras pessoas, tá bom? E é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, tá bem? Então vamos lá, vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Epístolas Paulinas. Nós vamos estudar hoje a aula de número 54, as Epístolas da Prisão, que são elas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, muito bem, o versículo inicial está em Colossenses 2, 6 e 7, que diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Arraigado, minha gente, significa plantado com raiz profunda. Nós temos que ser como o bambu chinês. Você já ouviu falar do bambu chinês? O bambu chinês, ele cresce até 25 metros de altura, muito alto, não é? Só que antes de crescer para cima, ele cresce primeiro para baixo, para a terra, na mesma proporção. Então, antes de crescer 25 metros para cima, ele cresceu para baixo. Assim, nós, espiritualmente, temos que estar enraizados, plantados com raiz profunda, como diz o salmista, não é? No Salmo de número 1, versículo 3, as raízes têm que chegar no ribeiro, na água da vida, que é o Senhor Jesus. Então, muito bem, temos que estar assim e assim abundar e assim permanecer na presença dele. Essas cartas são assim chamadas epístolas da prisão, essas 4 aqui, porque quando Paulo as escreveu, ele estava preso. E aí tem uma discussão teológica a respeito do local em que ele estava preso quando escreveu. Por quê? Ele foi preso não só em Roma, ele foi preso também em Jerusalém e depois transferido para Cesareia. Em Cesareia, termina lá o capítulo 24, dizendo que ele ficou preso lá 2 anos antes dele apelar e ser enviado a Roma. Ele foi lá condenado e ele apela a César. O próprio Senhor Jesus havia dito a ele em Atos 23, que ele tinha que testemunhar não só em Jerusalém, mas tinha que ir a Roma. É por isso que quando ele é condenado, ele como cidadão romano tinha o direito do duplo grau de jurisdição, tinha direito a um recurso, e aí ele diz, apelo a César, e depois ele é enviado até Roma para fazer a sua defesa diante do imperador. E lá em Roma, termina Atos 28, dizendo que ele ficou lá por 2 anos em prisão domiciliar. Então ele fica 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Roma. Então não se tem com exatidão de qual local ele escreveu. Pode ter escrito de um local, pode ter escrito de outro, pode ter escrito algumas de Cesareia, outras de Roma. Fato é que escreveu, fato é que esse conteúdo aqui não veio dele, veio inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos lá. A primeira dessas 4 cartas é a carta aos Efésios. Na cidade de Éfeso, Deus usou Paulo de maneira extraordinária. O texto que fala da fundação da igreja de Éfeso é o que está lá em Atos 19. E, dentre outras coisas, diz o versículo 11, Atos 19, 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, realizava sinais extraordinários, maravilhas, coisas tremendas, né? Expulsava demônios, curava enfermos, era a manifestação do poder de Deus naquela cidade. E aquela cidade era mergulhada em ocultismo, era mergulhada em idolatria. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Éfeso era uma importante província do Império Romano e ela também era muito famosa porque nela tinha o templo da deusa Artemis, ou Diana, não é? Você vai ler na Escritura a deusa Diana. Lá a idolatria era tão grande porque esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo feito por colunas de mármore, era um negócio monumental, né? Era um templo gigantesco. E lá no fundo do templo tinha uma estátua gigantesca da deusa Diana. E o culto a essa deusa, a esse templo, era tão grande que lá em Éfeso, se você ler Atos 19, você vai ver que havia até sindicato dos artífices, daqueles que trabalhavam fabricando as imagens da deusa Diana, do templo de Diana. E quando Paulo lá prega, não é,
que iriam expulsá-lo, e junta-se um sindicato, juntam-se todos lá e bradaram dizendo, não é, a respeito da deusa Diana. Depois leia lá, confira toda a história em Atos 19. Mas muito bem, essa foi uma igreja que compreendeu o que era conhecer a palavra. Paulo funda essa igreja e ele escreve essa carta aqui, não é, trazendo instruções preciosas, que não são só para a igreja de Éfeso, mas para nós de maneira geral. Não é? Então, aqui em Éfeso, na carta aos Efésios, ele vai revelando coisas tremendas. Por exemplo, né, que os olhos têm que ser iluminados pelo Espírito Santo, Efésios 1, versículo 18. Ele vai falar da nova vida, o capítulo 2, né? Antes estávamos em trevas, mergulhados no pecado, mas o Senhor Jesus nos livrou, não é? Transformou, nos deu uma nova vida. Nós temos que andar em amor, nesse amor que é profundo, nesse amor que é tremendo, que é poderoso. Ele começa a discorrer a respeito de tudo isso. No capítulo 3 continua, fala que a igreja é a família de Deus. No capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade da fé, um só Deus, um só corpo, uma só igreja, um só batismo, um só Senhor. Em seguida ele fala também dos chamados dons ministeriais, né? Efésios 4:11, Deus deixou uns para apóstolos, outros para profetas, outros pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? O dom, como eu já disse em aulas anteriores, o dom é uma ferramenta espiritual, é uma capacitação sobrenatural. O dom é de cima para baixo, não tem como fazermos a obra de Deus sem essa capacitação. Por exemplo, para ensinar é necessário o dom do ensino, que está lá em Romanos 12, não é? Para eu pastorear, eu preciso ter o dom, ter a convicção, ter a vocação pastoral. Nem todos na igreja serão pastores, né? Hoje em dia a gente tem, aliás, diga-se de passagem, muito a figura do pregador. É o que muito tem, né? E muitos pregadores aí não estão nem um pouco preocupados com as congregações, não é? Hoje em dia, essa figura do pregador tem muito, e infelizmente muitos aí, só a graça de Deus. É diferente do pastor, né? O pregador é que ele vai lá, prega uma mensagem, só que ele não tem compromisso com a congregação. Ele prega uma mensagem hoje aqui, uma mensagem acolá, e tem muitos hoje em dia que são itinerantes. Está viajando aí Brasil afora, mundo afora, enfim, e muitos, né, explorando a chamada indústria gospel, né? Muita gente aí que cobra para pregar, outros cobram para louvar, enfim. Então tem essa figura aí do pregador. É diferente do pastor. O pastor, ele tem que pregar também a palavra, ele tem que alimentar o rebanho, não é? Que é o povo de Deus. Ele tem que, além de levar o alimento da palavra, ele também tem que cuidar, tem que apacentar, tem que atender, aconselhar, não é? O que um pastor faz com a ovelha, por exemplo, tirar dos perigos, tirar os carrapichos quando ela se embrenha no mato. E assim o pastor hoje, que é pastor de verdade, que infelizmente, minha gente, a realidade é que muita gente hoje em dia só quer título. É duro dizer isso, mas é a realidade, né? Hoje a gente vive num tempo que muita gente quer o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de arcanjo, né? Daqui a pouco, outro dia, me disseram que um tal de um bispo aí estava pregando e disse que quando ele está no altar pregando, ele é a quarta pessoa da Trindade. Isso é perigoso, né, amados? Nós temos que ter cuidado com isso, porque quem vive de título é time de futebol. Deus vê a diferença daquele que lhe serve e daquele que não serve. Toda vez que nós lemos na Escritura Deus se referindo a algum homem, por mais que aquele homem tivesse diante de Deus prestígio, podia ser um Davi, um Elias, um Moisés, quem quer que seja, Deus sempre vai dizer a mesma coisa: viste meu servo. A expressão que Deus usa em relação a nós é meu servo, aquele que serve, que está à disposição para servir. Então, muito bem, Efésios traz todas essas orientações poderosas, né? Traz essas verdades teológicas poderosas. Na carta aos Efésios, também no capítulo 5, ele fala do estilo de vida, de como devemos viver, não é? E termina o capítulo 6 trazendo um texto que é tremendo, que é a respeito da armadura de Deus, não é? A armadura espiritual. Ele tem em mente um soldado romano e ele traz a descrição daquela armadura física aplicando ao mundo espiritual, não é? Deixando claro que nós estamos em meio a uma guerra espiritual, nosso inimigo não é carnal, é espiritual, não é? Efésios 6:12, mas para isso nós temos que nos revestir da armadura de Deus e batalhar pela fé.
E assim nós temos que andar. E é nesse texto que traz essa armadura completa, traz o ensino completo, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada que é a palavra, pés calçados na preparação do evangelho da paz. A carta aos Efésios é maravilhosa e é por isso, leia, são somente 6 capítulos, não só leia, mas medite, não é? Ler, você lê qualquer coisa, medite na palavra, porque esse texto aos Efésios é maravilhoso, tá bom? Eu vou aqui adiantar porque senão demanda muito tempo, o vídeo, a aula vai ficar muito longa. Então vamos, depois aqui dos Efésios, vamos à carta aos Filipenses. Os Filipenses, né, tem a cidade de Filipos, tem esse nome porque quem a fundou foi o rei Filipe da Macedônia, cerca de 360 a.C., né? Era uma cidade bonita, importante e tal. E os cristãos filipenses, Paulo escreve essa carta no intuito de agradecer a generosidade e a voluntariedade que eles tiveram em contribuir, em ofertar. Inclusive, Paulo cita essa generosidade, essa voluntariedade em 2 Coríntios 8. Não é? A cidade de Filipos, no tempo de Paulo, era uma cidade financeiramente, os cristãos lá não eram pessoas financeiramente pobres. Em contrapartida, os cristãos de Corinto era uma cidade rica, uma cidade abastada, só que aqueles que tinham mais recursos não tinham voluntariedade como Corinto tinha. Aliás, como Filipos tinha. E em 2 Coríntios 8, Paulo elogia a igreja da Macedônia e está falando em particular da igreja de Filipos. Ele escreve essa carta justamente agradecendo essa generosidade, essa voluntariedade, que eles não só contribuíram, mas também se deram para ajudar, não é? Se dispuseram a contribuir não só financeiramente, mas com o que se fizesse necessário. E é aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que Paulo traz uma palavra tremenda no capítulo 2, falando a respeito do Senhor Jesus, né? Versículo 5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E essa palavra sentimento, eu gosto sempre, amados, de orientar no seguinte sentido, que é o contexto bíblico, não é o sentimento não no sentido de algo abstrato, mas sentimento no sentido de atitude. Então tem que haver em nós a mesma atitude que foi em Cristo Jesus. Que atitude? De humildade. Os versículos anteriores, o início do capítulo 2, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro, cada um tem que considerar os outros superiores a si mesmo. Isso hoje na prática é difícil, né? Na prática é difícil, né? Está previsto lá, está profetizado em 2 Timóteo 3, que no final dos tempos as pessoas se tornariam cada vez mais egoístas, e assim nós vivemos, amados. Infelizmente, muita gente só pensa em si, não está nem aí para o próximo, não ajuda, não é? Vê o sofrimento alheio, mas não faz nada por isso, não é? Só pensa em si, no seu próprio umbigo. Isso é perigoso. Nós temos que ter em nós a mesma atitude que o Senhor Jesus teve, que é a atitude de ajudar ao próximo, demonstrar o amor ao próximo. Lembrando também, como o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 25, quando ele vier e se assentar no trono do seu reino, ele vai separar os bodes das ovelhas. E as ovelhas são aqueles que deram comida a quem tem fome, deram água a quem tem sede, roupa a quem não tem, visitaram os presos enfermos. Ele deixa claro, vocês fazendo a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. São esses que o Senhor dirá, vinde benditos de meu Pai. Agora, os egoístas que só pensam em si, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. Eu tive fome, vocês não me deram comida, tive sede, não deram bebida, não deram roupa, não visitaram, não fizeram nada. E vão perguntar, quando, Senhor? Quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Então nós temos que nos policiar, nós temos que ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Essa atitude tem que haver em nós. E a carta aos Filipenses é curta, é apenas 4 capítulos, e ele no capítulo 14, ele vai falar também, não é, a respeito das suas lutas e dificuldades, e ele vai dizer o que muita gente cita só esse versículo, né? Tudo é possível ao que crê. Só que antes ele diz, eu sei ter abundância e padecer necessidade, eu sei a ter roupa e a não ter, ou seja, em todas as coisas eu estou instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, independente da circunstância, a circunstância não abala o meu relacionamento com Deus. Nós vivemos numa época de cristãos circunstanciais. Se tem saúde, tem dinheiro, se tudo está bem, está feliz, glória a Deus. Se passa uma dificuldade, um problema, não persevera, não ora, isso é perigoso, querido.
Por mais difíceis que os problemas estejam na sua vida, persevere, se esforce, não é? A palavra que Deus disse a Josué serve para nós. Josué 1, versículo 7 a 9. Se esforça, tem bom ânimo. Guarda essa palavra, cumpre o que nela está escrito, você vai fazer prosperar o teu caminho. Amados, Deus tem promessas e nós temos que tomar posse. Falamos há pouco da carta aos Efésios, né? No capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aí no capítulo 2 da carta aos Efésios, o texto vai dizer que Deus, através de Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais. Onde é que estavam as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Onde é que Jesus nos coloca? Nas regiões celestiais. Então, pela fé, todas as nossas bênçãos já foram liberadas. Pela fé, Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Agora, nós temos que tomar posse e lutar para aquilo que já foi liberado no mundo espiritual se tornar realidade no mundo físico. E como é que lutamos? Pela fé. Como é que lutamos? Meditando na palavra. Como é que batalhamos pela fé? Orando, jejuando, nos santificando. É assim, usando as armas espirituais, vestindo a armadura de Deus, que aquilo que é espiritual se torna material, se torna real na nossa vida. E aí ele termina, né, falando da voluntariedade dos filipenses, e aí ele traz uma promessa gloriosa, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as vossas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E muita gente lê esse texto isolado, não é, e não lê o contexto. Ele supre todas as necessidades de quem também é generoso, é voluntário, não do egoísta, do mesquinho. Compreenda, Deus quer que vivamos as bênçãos dele, Ele não quer que vivamos só da misericórdia. Eu sei que está escrito que a misericórdia é a razão de não sermos consumidos, mas até o ímpio vive da misericórdia de Deus. Quando eu compreendo a minha responsabilidade espiritual, eu compreendo que eu sou filho do rei, eu compreendo a minha postura diante dele, a minha postura que ele espera que eu tenha de santidade, de fidelidade, de obediência e de ir além, de agradá-lo. Como diz lá João 8,29, o próprio Senhor Jesus diz, por isso o Pai está comigo, Ele não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então nós temos que ir além. Outro dia eu estava pregando aqui na igreja a respeito de Enoque. Tem 3 textos na Bíblia que falam de Enoque. Tem o texto de Gênesis 5, que fala que Deus o trasladou. Tem o texto lá de Romanos, capítulo de número 11, versículo 5, né? Gênesis 5 diz que ele andou com Deus e não se viu mais porque Deus o trasladou, o arrebatou. Lá em em Hebreus 11, versículo 5, diz que Deus o arrebatou porque ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. E o terceiro texto é na carta de Judas, versículo 14, em que Enoque testemunha dizendo que o Senhor viria com juízo sobre os ímpios. Então, nós temos que agradar a Deus. Quando nós temos essa postura espiritual, aí sim, o Senhor cumpre todas as nossas, Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Então, lhe recomendo também, medite na carta aos Filipenses, no capítulo, são 4 capítulos, né? Uma bênção, uma leitura, mas vamos avançar aqui. A próxima carta é a carta aos Colossenses. Essa igreja aqui de Colossos, Paulo não afundou, não foi ele, diferente da de Éfeso, que foi ele que iniciou lá a igreja, essa de Colossos não. Mas ele envia essa carta e um dos temas centrais aqui, minha gente, era as heresias que estavam acometendo a igreja naquela época. Os falsos mestres, os falsos ensinos, os judaizantes, né, os legalistas judeus. Então atacava heresia de tudo que era lado. E aí ele vai defender de maneira clara no capítulo 2, né, dizendo que em Cristo estão todos os tesouros do conhecimento, da ciência. Ele vai deixar claro, tenha cuidado para que ninguém lhe faça presa sua por meio de vãs sutilezas, de filosofias, dos rudimentos do mundo e não de Cristo. Então nós temos que ter esse cuidado. Ele alerta também no capítulo 2 a respeito de usos e costumes que perecem pelo tempo. Nós temos que ter esse cuidado, né? Tem hoje várias congregações por aí, por exemplo, tem uma congregação que é separada, mulher de um lado, homem do outro, e a mulher tem que usar véu. Isso é costume de homens. Há cerca de 50, 70 anos atrás, o homem tinha que usar um chapéu, já vinha junto com o paletó, não é? Era item, fazia parte o paletó, não era só o blazer e a calça, mas vinha o colete também e o chapéu. Então o homem que não usava chapéu, ele era um homem desonrado, só que aquilo era
daquele tempo, passou. Hoje na igreja, não é, dentro do culto, não se tem hábito de mais ninguém usar chapéu. E hoje, né, para alguns, é até uma falta de reverência a questão de usar o chapéu no momento do culto. Olha só, então isso daí é uma doutrina de homens que perece pelo uso, né? E assim como doutrinas tem várias. E aliás, você já está no nível Master, você já assistiu o Expert. No nível Expert nós tivemos a disciplina Doutrina e Religião. Depois, se você quiser, você pode reassistir, tem as aulas aí aqui no YouTube, você pode assistir novamente, tá? Mas voltando aqui, Colossenses traz alguns textos maravilhosos, dentre eles, destaco o que está lá no capítulo 3, não é? Tudo que nós fizermos, versículos 22 em diante, nós temos que fazer como que a Deus de todo o coração, e não aos homens, temos que fazer de todo o coração. Ele traz no capítulo 1, já fui direto no 3, mas ele traz no capítulo 1 verdades poderosas a respeito do Senhor Jesus. E eu destaco aqui alguns versículos, deixa eu ler aqui para você, Colossenses capítulo 1, deixa eu ler do versículo 13 em diante, que ele diz assim: ele nos resgatou, Jesus, né, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fez isso. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só, que palavra poderosa, né? O Senhor Jesus tem supremacia em todas as coisas, né? O Senhor Jesus tem supremacia a respeito de tudo. E aqui a carta aos Colossenses ainda ele vai dizer no capítulo 4, deixa eu ler aqui mais um texto que está aqui no capítulo 4, olha que coisa maravilhosa que muita gente ainda não faz e precisa, não é? Paulo capítulo 4, deixa eu ler, Colossenses capítulo 4, aliás, eu vou ler a partir do versículo 2, que diz assim: perseverai na oração, Colossenses 4, 2, vigiando com ações de graças, rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus nos abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, como me cumpre fazê-lo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Olha só. Então, nós temos que ter esse estilo de vida. Note que ele está preso. Ele não está preocupado com ele tão somente em si, embora ele peça para que orarem por ele, não é? Mas ele está preocupado com as igrejas, em orientar, em instruir, para que a obra de Deus continue avançando, crescendo e crescendo de maneira saudável. Infelizmente, amados, hoje em dia a igreja, por um lado, tem crescido muito, e isso é muito bom, não é? A quantidade tem aumentado muito, só que por outro, infelizmente, no que tange a qualidade espiritual, infelizmente não está tão boa assim. Nós vemos aí uma multidão, o IBGE confirma que 25% da população brasileira já se declara evangélica e outro tanto não praticante. Olha só que coisa.
Desses que se dizem evangélicos, estamos falando aí cerca de 40 milhões de pessoas. É muita gente, não é? Só que olha que coisa, muita gente e a qualidade pouca. A criminalidade não diminui, muitas coisas não diminuem. Deveria ter uma mudança, mas por quê? Embora tenha aumentado a quantidade de pessoas, muita gente, infelizmente, vive um evangelho superficial. Não vive, na verdade, o evangelho. Muita gente, infelizmente, se tornou frequentador de igreja. Isso é perigoso, nós temos que ter cuidado com isso, para não cairmos nesse engano, amados. Deus não quer frequentador de igrejas, Deus quer cristãos fiéis, Deus quer servos que têm prazer em servi-lo e servi-lo até o fim. Amém? Muito bem, vamos avançar aqui para concluirmos então na carta a Filemon. Filemon é uma pessoa, né? E pelo contexto da carta, Filemon se converte através da pregação de Paulo. E Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e o Onésimo acabou fugindo. E o Onésimo fugiu. E aí Paulo escreve essa carta visando a reconciliação e o perdão do Filemon em relação ao Onésimo, que ele o perdoasse. E nessa carta ele vai tratar de um assunto que é importantíssimo naquela época, não é? Que é a questão da escravidão. Por quê? Pelo direito romano, o Onésimo poderia ser morto, executado. Só que ele vai tratar de uma outra forma. Ele vai tratar que o Filemon, como sendo o dono, não é? O senhor do escravo, deveria tratá-lo como dignidade. Embora o Onésimo fosse escravo, deveria tratá-lo com amor, do mesmo jeito que Deus nos trata. Já o Onésimo, e ele escreve isso também, já o Onésimo como escravo, deveria portar-se e servir o Filemon como servindo a Deus. Em nenhum momento ele diz, não, tem que abolir essa escravidão. Em nenhum momento ele diz, tem que se revoltar, o que você fez está certo, Onésimo, é fugir mesmo. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso, ele diz, tem que se tratar ambos como Cristo. Quem está livre foi preso por Cristo, se tornou escravo do Senhor. Quem é escravo, Jesus lhe libertou, não é? E isso é óbvio que ele está falando de âmbito espiritual, porque fisicamente, literalmente, o dono e o escravo continuava sendo dono, só que essa relação dono e escravo tinha que ser uma relação baseada em amor, no amor de Cristo para conosco. E isso tinha que haver uma contrapartida do Filemon para o Onésimo e uma reciprocidade nesse sentido. E é interessante, que me chama mais atenção, que essas 4 cartas com conteúdo maravilhoso, profundo, ele escreve enquanto estava preso. Ele não pensa só em si, ele não é egoísta, né? O Espírito Santo toma Paulo de uma tal maneira que demonstra o zelo, a preocupação com a igreja de Cristo. E assim nós temos que viver e assim nós temos que demonstrar também, queridos. Embora vivamos dias difíceis, o Senhor é o mesmo, a palavra dele não muda, céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, se abençoou a tua vida, deixa aí o teu joinha para nos ajudar. Se não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações e também você fazendo assim, não é? O YouTube vai divulgar para outras pessoas. E você também pode compartilhar com outras pessoas, tá? Pega aí, copia o link aí, envia no WhatsApp, nos grupos, envia para os conhecidos que vai abençoar também. Tá bom? E você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem aqui para a Paz e Vida. Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida, da conta no Banco Bradesco, do Banco Santander, do Banco Itaú. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, tem aí o CNPJ também. Depois envia o recibo, o comprovante para esse número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe. Até a próxima aula. E viva o Senhor Jesus!